9. I. A iniciação. Yesod Banu. O iniciado é aquele que possui a lâmpada de Trismegistro, o manto de Apolônio e o bastão dos patriarcas. A lâmpada de Trismegistro é a razão iluminada pela inteligência. O manto de Apolônio é a posse completa de si mesmo, que isola o sábio das correntes instintivas. E o bastão dos patriarcas é o socorro das forças ocultas e perpétuas da natureza. A lâmpada de Trismegistro ilumina o presente, o passado e o futuro. Exibe a nudez da consciência dos homens e ilumina o âmago do coração das mulheres. A lâmpada brilha com chama tríplice. O manto se dobra 3 vezes e o bastão se divide em 3 partes. O número 9 é, portanto, aquele dos reflexos divinos. Expressa a ideia divina em toda a sua potência abstrata, mas expressa também o luxo da crença e, consequentemente, a superstição e a idolatria. Por isso, Hermes fez dele o número da iniciação, porque o iniciado reina sobre a superstição, e pela superstição, e só ele pode marchar sozinho nas trevas, apoiando no seu cajado, no seu bastão, envolto no seu manto, iluminado por sua lâmpada. A razão foi outorgada a todos os homens, porém nem todos sabem fazer uso dela. É uma ciência que é necessário aprender. A liberdade foi oferecida a todos, mas nem todos sabem nela se apoiar. É um poder no qual é necessário se apossar. Não atingimos nada que não nos custe mais de um esforço. O destino do homem é enriquecer-se com seu ganho e que tenha em seguida, como Deus, a glória e o prazer da dádiva. Em outros tempos, a ciência mágica era denominada arte sacerdotal e a arte real, porque a iniciação concedia ao sábio o domínio sobre as almas e a aptidão para governar as vontades. A adivinhação é também um dos privilégios dos iniciados. Ora, a adivinhação nada mais é do que o conhecimento dos efeitos contidos nas causas e a ciência aplicada aos fatos do dogma universal da analogia. As ações humanas não são escritas apenas na luz astral. Deixam também suas marcas sobre a fronte, alteram as feições e a postura e mudam o tom da voz. Cada homem leva consigo a história da sua vida, legível para o iniciado. Porque o futuro é sempre a consequência do passado, e as circunstâncias inesperadas não alteram quase nada os resultados racionalmente esperados. Para cada homem é possível, pois, predizer seu destino. Por meio de um único movimento pode-se julgar toda uma existência. Um só desacerto pressagia toda uma série de desgraças. César foi assassinado porque a calvície causou-lhe vergonha. Napoleão morreu em Santa Helena porque apreciava as poesias de Ossian. O nome Ossian se refere a 2 personagens históricas, o bardo escocês, filho do rei Fingal de Morven, que viveu no século III, e o poeta Macpherson, que em 1760 publicou sob o pseudônimo de Ossian poesias carregadas de melancolia que fizeram muito sucesso e influenciaram de maneira marcante a literatura romântica. Luís Felipe devia abandonar o trono, mas, como o abandonou, porque usava um guarda-chuva. Isso não passa de um paradoxo para o vulgo, que reconhece as relações ocultas, que desconhece as relações ocultas das coisas, mas constituem motivos para o iniciado, que tudo compreende e com nada se assombra. A iniciação protege das falsas luzes do misticismo, outorga à razão humana seu valor relativo e sua infalibilidade proporcional, unindo-a
à razão suprema por meio da cadeia das analogias. O iniciado não tem, pois, nem esperanças duvidosas, nem temores absurdos, porque não detém crenças irrazoáveis, sabe o que pode e ousar nada lhe custa. Assim, para ele, ousar é poder. Eis aqui, portanto, uma nova interpretação dos atributos do iniciado. A lâmpada representa o saber. O manto em que se envolve representa a sua descrição. Sua discrição, né? E seu bastão é um emblema de sua força e de sua audácia. Sabe, ousa e se cala. Sabe os segredos do futuro, ousa no presente e se cala acerca do passado. Conhece as debilidades do coração humano e ousa servir-se delas para realizar sua obra e se cala sobre seus projetos. Isso é boa. Conhece as debilidades do coração humano. Ousa servir-se delas para realizar sua obra e se cala sobre seus projetos. Conhece a razão de todos os simbolismos e de todos os cultos. Ousa praticá-los e abster-se sem hipocrisia e sem impiedade, e cala-se a respeito do dogma único da auto-iniciação. Conhece a existência e a natureza do grande agente mágico e ousa realizar os atos e pronunciar as palavras que o submeterão à vontade humana e se cala com relação aos mistérios do grande arcano. Assim podeis vê-lo com frequência triste, porém nunca abatido nem desesperado, frequentemente pobre, mas nunca em condição vil ou miserável, frequentemente perseguido, porém nunca abandonado nem vencido. É solitário, com a viuvez e o assassinato de Orfeu, com o exílio e a morte solitária de Moisés, com o martírio dos profetas, com a tortura de Apolônio, com a cruz do Salvador. Sabe em que abandono morreu Agripa, cuja memória ainda é caluniada. Sabe em que fadigas sucumbiu o grande Paracelso. E tudo quanto deveu sofrer Raimund Lúlio para chegar finalmente à morte sangrenta. É solidário com Swedenborg. Emanuel Swedenborg, místico, visionário e clarividente sueco. Swedenborg declarou que estava em contato com o mundo espiritual do qual pretendia ser o revelador. Criou um movimento religioso ao qual atribuiu inúmeros adeptos, experimentou visões genuínas, embora objeto de maiores explicações até hoje, e, indiscutivelmente, previu algumas importantes descobertas, entre elas a cristalografia. Fazendo-se de louco, é solidário com Swedenborg, fazendo-se de louco e, mesmo perdendo verdadeiramente a razão a fim de fazer perdoar sua ciência, com Saint-Martin, Louis-Claude Saint-Martin, escritor, filósofo e ocultista francês na linha de Jacob Boehme, por cujo iluminismo espiritualista foi influenciado. Com Saint-Martin, que se ocultou toda a vida. Com Cagliostro, Giuseppe Balsamo, médico siciliano e personagem que até hoje suscita controvérsia. Para o ocultismo é conhecido como Conde de Cagliostro ou, simplesmente, Cagliostro. Embora tenha passado à história como exímio mistificador e farsante, principalmente em função da sensação que causou da morte de Luís XVI e na sociedade parisiense de então, Cagliostro foi seguramente um mago. Desempenhou papel relevante na franco-maçonaria e teria até provavelmente fundado uma loja maçônica independente, baseada na tradição iniciática dos magos egípcios. Profundo conhecedor das ciências ocultas,
foram atribuídas a Cagliostro muitas curas milagrosas, taumaturgia e profecias perturbadoras, como a queda da Bastilha e a morte trágica de vários membros da monarquia francesa. Seria também um poderoso necromante. As circunstâncias de sua morte são outro motivo de dúvida e especulação, embora oficialmente conste que se estrangulou na prisão. Fora preso em Roma em 1789, acusado e condenado pela Inquisição à morte, mas a sentença fora alterada para prisão perpétua. Qual a acusação real, verdadeira, para ser processado, julgado e condenado? É difícil precisar, mas Cagliostro era, indubitavelmente, uma figura incomum e bastante incômoda, passível facilmente de ser apontado como revolucionário político, curandeiro, bruxo, necromante, charlatão e até mesmo desagregador dos quadros internos da franco-maçonaria. Esta é excepcionalmente atuante, mas também excepcionalmente serena e discreta. Com Cagliostro, que morreu abandonado nos calabouços da Inquisição. Com Cazotte, Jacques Cazotte, escritor e ocultista francês, o ator de Um Diabo Amoroso. Cazotte se celebrizou especialmente por causa da profecia que lhe foi atribuída por La Harpe. Durante o jantar, em janeiro de 1788, ao qual estavam presentes várias personalidades francesas, inclusive o próprio poeta, tradutor e crítico literário Jean-François de La Harpe, ele previu com minúcias a morte de vários participantes do jantar, inclusive a sua própria. Cazotte foi decapitado em 25 de setembro de 1792. No início do século XVIII, do Dogma, Levi faz uma leitura esotérica deste evento. Com Cazotte, que subiu ao cadafalso, sucessor de tantas vítimas, nem por isso ousa menos, mas compreende cada vez mais a necessidade de calar. Imitemos seu exemplo, aprendamos com perseverança. Quando soubermos, ousemos e calemos.